Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Neste caminho da Quaresma que estamos a percorrer, a Igreja teve a preocupação de selecionar umas quantas leituras, um best-of do Antigo Testamento. São passagens emblemáticas que encontramos na primeira leitura da missa destes dias e que, entre outras coisas, nos recordam momentos de conversão. No dia de hoje ouvimos aquela história do povo de Israel a caminho da terra prometida. Moisés está longe do povo porque tinha subido ao monte para falar com Deus, para poder depois transmitir ao povo aquilo que Deus queria deles. E Arão fica junto do resto das pessoas no acampamento. E então, como Moisés estava a demorar, como eles não sabiam de notícias nenhumas, fazem pressão sobre Arão para que lhes construa um símbolo, algo que lhes faça lembrar essa presença e a proteção de Deus. E então decidiram fazer um bezerro de ouro. Ora, o bezerro, como se sabe, pode dar origem, quando cresce, a um touro. E o touro era um dos símbolos da divindade que se usava muito no Antigo Oriente, por causa da sua fortaleza, que simbolizava a omnipotência de Deus. Se nos dessemos ao trabalho de fazer as contas, agora com o ChatGPT é tudo mais fácil, poderíamos até calcular qual é que seria o valor aproximado daquela estátua. Se fosse um bezerro de um mês, com um volume mais ou menos de 50 litros, convertido em ouro, e se o ouro fosse puro, conclusão final, ao preço atual, teríamos ali 90 milhões de euros naquele bezerrinho. Nada mal, já dava para jantar fora. O que é certo é que, por muito valioso que fosse, não deixava de ser um Deus feito à medida humana. E, portanto, um Deus sobre o qual se tem controlo. É mais uma espécie de apoio psicológico. Não é o Deus que Moisés adorava. Esse era e é o Deus único. E é um Deus que não se deixa dominar, que não se deixa controlar. Pelo contrário, é um Deus que mostra a sua vontade quando quer e a quem quer. E para o ouvir, é preciso ser perseverante, ser humilde, ser paciente. Subir ao monte da oração. E além disso é um Deus que não nos diz sempre aquilo que nós gostávamos de ouvir, mas diz-nos a verdade sobre Ele, a verdade sobre nós próprios, a verdade sobre este mundo que nós habitamos. Tudo isto nos pode fazer pensar. Quantas vezes, Senhor, podemos cair nesta tentação de um Deus à nossa medida? Um Deus que se deixe controlar por nós, que faça aquilo que nós queremos. Quantas pessoas até literalmente põem a sua confiança num Deus de ouro, no dinheiro, no poder, que dá uma sensação falsa de autossuficiência. Quantas vezes podemos procurar o Deus da glória humana, do reconhecimento? Quantas vezes não se pode converter isso num motivo das nossas ações, fazer as coisas para sermos louvados pelos outros? Curioso que Jesus, no Evangelho da missa de hoje, também o diz no diálogo que tem com os judeus, diz Jesus sobre si mesmo: não é dos homens que eu recebo glória, mas eu conheço-vos e sei que não tendes em vós o amor de Deus. E depois explica, um bocadinho mais à frente, como podeis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não procurais a glória que vem só de Deus. Essa é a glória que nós devemos desejar e essa é a glória que queremos receber e queremos mesmo com todas as nossas forças no final da nossa vida, quando chegarmos ao céu, a glória de poder ver Deus face a face nessa felicidade eterna. Está visto que é uma glória que não podemos construir com as nossas próprias mãos. Um bezerro de 90 milhões de euros não é uma glória eterna, é algo que dá para fundir e para ir gastando ao longo do tempo.
se bem que dá para bastante tempo. Senhor Jesus, afasta-nos, protege-nos destas tentações que nos podem ocorrer. Não, obviamente, fazer bezerros de ouro, mas coisas parecidas. Ajuda-nos a tomarmos consciência da gravidade que tem ceder a essa tentação, a tentação de querer dominar Deus ou simplesmente de querer adorar a Deus de um modo que nós achamos que é o melhor, porque é o nosso modo. No livro que escreveu Joseph Ratzinger, do Espírito da Liturgia, diz, precisamente baseando-se nesta passagem, que a história do bezerro de ouro alerta para um culto autocrático e egoísta, em que no fundo não se faz questão de Deus, mas sim em criar um pequeno mundo alternativo por conta própria. E dizia ele que isto até se pode passar para o culto a Deus, para a liturgia. Ou seja, por exemplo, deixar de celebrar a missa como está previsto, como está indicado que se celebra a missa, para acrescentar mais coisas que nos dão mais gosto, que são mais espetaculares, né? Um fogo de artifício a meio da missa. E dizia Bento XVI, Joseph Ratzinger, que isso no fundo significa o abandono do Deus verdadeiro. E o que resta no fim é a sensação de vazio. Já não se faz sentir aquela experiência de liberdade que acontece em todo lado onde haja encontro com Deus vivo. Pois é, a tentação do bezerro de ouro pode chegar até aqui, até ao próprio culto a Deus, na forma como nós estamos, como participamos na Eucaristia, como celebramos os sacramentos. Podemos cair naquela tentação que caiu este povo de Israel, de pensar: Moisés está lá longe, no cimo do monte, com Deus, Deus está longe. Nós queremos uma coisa que possamos tocar já aqui, ao nosso lado. Vamos fazer um bezerro de ouro. E esquecemos de uma realidade, é que de facto Deus é transcendente. Deus supera-nos, Deus ultrapassa-nos, Deus é infinito e, ao mesmo tempo, por amor, quis se fazer próximo e quis sujeitar-se ao domínio humano, de alguma maneira, estando presente na Eucaristia. Tu, Senhor, estás perto, tu estás no pão e estás na palavra. Ajuda-nos a encontrar-te realmente aí, no pão e na palavra, encontrar-te a ti, o verdadeiro Deus, e não aquilo que gostaríamos que seria mais fácil para nós encontrar. No Evangelho de hoje, Jesus diz precisamente isso aos judeus com quem estava a falar. Dizia: examinais as Escrituras, pensando encontrar nelas a vida eterna. São elas que dão testemunho de mim, e não quereis vir a mim para encontrar essa vida. Quer dizer, aqueles homens conheciam as Escrituras e, no entanto, não reconheceram que Jesus era aquele que estava anunciado nas Escrituras, porque muitas vezes liam a palavra de Deus com uma perspectiva enviesada e até à procura de argumentos para pôr em prática a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Que Nossa Senhora, ao longo desta Quaresma, nos ajude a procurar e a encontrar Jesus onde Ele está e não construindo falsos bezerros de ouro. Que ela interceda por nós para que queiramos sempre fazer a vontade de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.